Olá, seres vivos. Megalofobia. Um medo que não se pode dizer que muitos se identificam, mas também algo que poucos compreendem. A definição da fobia, que é conhecida como medo de coisas grandes, acaba tendo uma definição que não descreve precisamente o tipo de sensação a qual ela está relacionada. Mesmo sendo irracional, olhando na perspectiva humana, não é difícil entender esse medo quando colocamos algumas coisas em pauta, principalmente quando se fala sobre a nossa insignificância com relação ao todo. Há algum tempo atrás eu trouxe um vídeo dedicado a falar um pouco sobre os conceitos da megalofobia, abordando alguns temas que podem trazer um olhar diferente não só para esse medo, mas também para o que está à nossa volta. No vídeo de hoje eu quero voltar nesse mesmo assunto, já que apesar do que foi dito, ainda existem muitas coisas que definem horrores angustiantes atrelados a esse medo. Recomendo que veja o vídeo anterior para depois assistir esse, mas isso fica a cargo de sua própria decisão. Tem um link na descrição e no comentário fixado caso queira assistir. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Se existe uma coisa que eu sempre estive familiarizado e sempre gostei de explorar, são mundos alternativos da ficção científica, os chamados gêneros punk. As muitas formas diferentes como são imaginados futuros alternativos da sociedade humana é um tema ao qual eu sempre tive um fascínio, principalmente quando se fala no gênero cyberpunk e mais ainda no steampunk, que é o meu gênero fictício favorito, aliás. E algo que é interessante de se observar, que geralmente atribui a característica de grande parte desses conceitos do gênero punk, é a ideia de que as representações gráficas de sociedades futurísticas como essas quase sempre são retratadas com construções que se erguem até os limites dos céus, representando autênticos colossos da arquitetura especulativa formando prédios e arranha-céus que se estendem para além da sua vista. Isso é algo que serve para representar o grande avanço tecnológico da sociedade em questão, que avançou a um nível que provavelmente nunca chegaremos um dia, levando a ideia de algo impossível e utópico. Mas além de trazer essa ideia, isso também é um atributo que acaba definindo uma noção de inferioridade para quem a observa, como se numa sociedade como essa um indivíduo fosse algo muito pequeno para significar alguma coisa. E de fato, na maioria dos conceitos futuristas de sociedade, essa é uma ideia muito clara. As construções que existem tantos números que até perdem o sentido, as luzes pulsantes, dirigíveis que tomam conta dos céus, prédios que se estendem para além das nuvens, tudo isso cria não apenas um cenário onde na prática traria um sentimento de insignificância, como também de agonia, já que para onde quer que você olhe não se veria nada além de prédios massivos e colossais que passam a ideia de que estão te sufocando. Sinceramente, muitas vezes na ficção, sociedades como essas são até mesmo vistas como utopias, mas levando em conta a perspectiva de um indivíduo vivendo em um lugar como esse, eu não tenho dúvidas de que isso seria, no mínimo, um pesadelo. Mas em se tratando de distopias, acaba sendo difícil imaginar que algo como o que é representado nessa sociedade seja de fato possível. Contudo, mesmo na nossa sociedade já existem obras tão absurdas que destacam um olhar até mesmo assustador para elas. No vídeo passado eu cheguei a comentar sobre estátuas e até navios, que de fato são construções que muitas vezes são mesmo coisas surreais feitas pelo ser humano. Mas nós já fizemos coisas bem mais surreais do que isso. A construção ao fundo da imagem é um dos dois radiotelescópios russos chamado RT-64. Construído durante a União Soviética, ele foi projetado para missões robóticas em Vênus e em Marte, e se localiza na cidade de Kalyazin, ainda sendo operacional nos dias de hoje. Não é difícil perceber a surrealidade dessa construção quando se observa seu tamanho abominavelmente grande de 64 metros de diâmetro, que muito por conta de sua proporção, desperta uma concepção até mesmo fictícia para ela, parecendo ser algo que foi tirado de um filme ou até mesmo de um futuro distópico. Devido a isso, se torna um tanto angustiante conceber a existência de algo como isso no nosso mundo que se distancia de conceitos que estamos acostumados. Eu diria que até mesmo se assemelhando com algo que teria sido tirado de alguma pintura ou quadro surrealista. Olhar para uma imagem associada a essa antena é algo que no mínimo desperta um sentimento de desconforto por ser algo completamente deslocado. Ainda mais estando no meio de uma floresta onde as árvores e a pessoa da foto inflam essa noção de algo tão grande que nem parece ser real. Isso pode ser sentido apenas olhando para uma imagem. Agora, apenas imagine estando perto dessa coisa. Esse tipo de obra serve muito bem para demonstrar visualmente do que nós humanos somos capazes, apesar de sermos muitas vezes pequenos comparados a nossas criações. Algo que acaba sendo um tanto angustiante algumas vezes.
Uma outra construção que também representa bem isso está localizada na Alemanha e é chamada Catedral de Colônia. Ela é tida como uma das 5 maiores igrejas do mundo e, mesmo não sendo a maior de todas, a estética visual robusta de sua arquitetura evidencia um olhar colossal para qualquer um que tenha a oportunidade de vê-la, mesmo que por apenas uma imagem. Mais uma vez, essa é uma construção que traz um estranho sentimento de desconforto e até de angústia pelo seu tamanho, que por conta dele e sua arquitetura gótica faz com que pareça ser algo tirado do universo de Dark Souls ou Bloodborne, por exemplo, inflando mais uma vez essa noção de ser algo deslocado do nosso mundo. Uma noção curiosa, já que mesmo em se tratando de uma igreja, a perspectiva colossal da construção é tamanha que chega a ser desconfortável. Isso é curioso, mas nós humanos, apesar de pequenos, sempre fomos bons em fazer coisas que são muito maiores do que nós, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Hoje temos coisas tão impressionantes feitas por nossas mãos que muitas vezes são até surreais. Contudo, ainda é interessante observar que durante a história houveram projetos de proporções tão absurdas que chegam a extrapolar os limites da concepção humana, apesar destes mesmos nunca terem de fato existido. Um exemplo disso é um projeto chamado Ultima Tower, concebido pelo arquiteto Eugene Tsui em 1991, que visava ser um arranha-céu futurista tão grande que se definiria como uma cidade vertical sustentável com 500 andares ao todo e absurdos 3.218 metros de altura. O que não é difícil de se imaginar que esse projeto nunca saiu do papel pelo teor utópico e definitivamente surreal que se liga a tal construção. Para que se tenha uma ideia do quão assustador seria se isso de fato existisse, a Ultima Tower teria um tamanho abominável que se compararia a quase 4 vezes o tamanho do atual maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, que mede 828 metros de altura. Definitivamente é um projeto tão ganancioso que é até mesmo difícil de se imaginar até mesmo no contexto fictício, o que leva a ser bem óbvio o motivo dessa construção nunca ter existido de fato. Porém, apesar de se tratar de uma ideia obscura atrelada a algo que é quase impossível até mesmo de se conceber, ainda existe outro conceito que eleva essa concepção para níveis completamente deslocados. Ainda que se falando de algo que nunca existiu, e na verdade nunca nem mesmo poderia ter existido, a Torre de Babel de Tóquio foi um conceito arquitetônico com uma proposta que apenas uma mente perturbada poderia ser capaz de conceber. O projeto que referencia a obra mais colossal da Bíblia não tem esse nome por acaso, já que ela seria conceituada em uma cidade vertical com diferentes zonas funcionais, compreendendo uma estrutura de perturbadores 10 km de altura, proposto para ser construído na cidade de Tóquio, servindo como abrigo para uma população de 300 milhões de pessoas, sendo que se imagina que se esse projeto de fato fosse levado a sério, levaria mais de 1.500 anos para que fosse concluído. Esse é um tipo de conceito que tanto extrapola os limites da compreensão humana que é praticamente impossível de imaginar e menos ainda de entender o que isso significa na prática. Já não existe nada que se possa ser usado para compreender essas dimensões por alguma comparação, o que passa a ser algo literalmente incompreensível. Mais uma vez, esse é um projeto que nunca existiu e nem mesmo poderia existir, dada a natureza utópica e surreal nessa estrutura, mas serve para compreender um olhar assustador para um conceito como esse, ainda mais quando se pensa em como poderia ter sido se isso realmente tivesse existido no nosso mundo. Algo que certamente definiria um olhar completamente utópico, mas principalmente assustador. No nosso mundo, a megalofobia é algo que se manifesta nas mais diversas formas. Contudo, apesar disso ser evidente, a maneira mais eficiente de se ter contato com os horrores associados a esse medo provavelmente seja por meio dos videogames, já que nesse cenário é possível ter uma noção mais próxima do real, apesar de ainda se tratar de um jogo. Existem muitas obras que valem a pena comentar quando se fala sobre megalofobia, e eu quero falar sobre um jogo que pessoalmente me marcou bastante quando era criança, especificamente por despertar esse sentimento em mim pela primeira vez. E eu estou falando do jogo Mass Effect, porém mais especificamente o terceiro jogo da franquia. Bem como qualquer conceito de ficção científica onde o mundo vive numa sociedade avançada tecnologicamente, é comum que a grandeza seja um elemento bem presente nesse tipo de realidade, como por exemplo é visto na franquia de Star Wars com naves e até formas de vida imensas. Porém, em Mass Effect 3 isso é retratado de uma forma tão exclusiva que reflete um conceito essencialmente sombrio. E isso eu estou falando logo na parte introdutória do jogo. O começo introduz um diálogo entre os personagens que discutem uma possível ameaça iminente no planeta, sendo essa uma forma de vida avançada que são conhecidos como Reapers. Eu sinceramente nunca tive muito contato com a franquia Mass Effect,
sendo que foi muito pouco o contato que eu tive até mesmo com esse terceiro jogo em questão. Só que mesmo assim, saber o que de fato eram esses Reapers na história foi o que definitivamente ganhou minha atenção. A cutscene inicial desenvolve a chegada dessa raça no planeta, que pode ser observada pelos monitores na sala. E logo em seguida, uma dessas coisas realiza um ataque direto contra os personagens, revelando por fim do que elas realmente se tratam. E é nesse momento que o jogador assume o controle. Lieutenant Commander Williams, we're in sight of the spaceport. ETA 3 minutes. We've made it to the Normandy, taking heavy fire. Oh god! They're gonna take down that dreadnought. Invasive maneuvers. Essa parte é um momento que é difícil de descrever. Quando eu me deparei com a magnitude colossal de uma máquina tão grande que ultrapassa o tamanho dos prédios, foi uma cena que me despertou um sentimento bem curioso. Não exatamente de medo, mas algo um tanto sublime. Eu até hoje fico impressionado como essa parte do jogo é retratada de uma forma tão impressionante até nos dias de hoje. Uma cena que se destaca além de qualquer coisa, inflando principalmente um sentimento de impotência, já que pelo menos pra mim, que nunca tive um contato com a franquia antes desse jogo, me deparando com algo como isso foi algo que definitivamente me deixou cativado, e até um tanto perdido. Afinal, como eu vou lidar com algo dessa dimensão? Eu diria que é praticamente o mesmo sentimento que acontece em Shadow of the Colossus, mas elevado em muitas vezes. Ainda mais porque nesse cenário tudo que acompanha sua vista é dominado por essa raça alienígena de máquinas, algo que deixa tudo isso ainda pior. Sem dúvidas, estar de frente com os Reapers nessa parte é uma coisa que transmite um sentimento abominável de insignificância. Por isso, aliás, pra mim, essa é uma das cenas mais incríveis que eu já vi nos videogames. Provavelmente uma das coisas que mais ajudam a realçar o medo da megalofobia é quando ele é somado com um outro medo muito comum, a talassofobia. E quando isso acontece, o horror se torna absoluto. Já sabemos que a infinitude dos mares é tamanha que ainda pouco conhecemos sobre ele, o que faz com que as possibilidades também sejam infinitas. Nesse sentido, a própria vastidão do mar já é um elemento que descreve diretamente a megalofobia, mas sem dúvidas fica ainda pior com a possibilidade de formas de vida gigantes e desconhecidas habitarem as profundezas do abismo inexplorado. No ano de 1997, o que é conhecido como NOAA detectou um som subaquático de frequência ultra baixa extremamente poderoso de origem desconhecida no oceano. O famoso som que hoje é conhecido como Bloop. A frequência que levantou muitas teorias e mistérios com relação à possibilidade da existência de uma forma de vida colossal habitando os mares profundos, já que como os sensores detectaram o som a 3.000 milhas de distância, que seria próximo de 5.000 quilômetros, especulando a possibilidade de que isso teria vindo de um animal, este seria equivalente a uma criatura muitas vezes maior do que qualquer baleia que conhecemos. Apesar de ser amplamente aceito que o som possa ter se originado de um terremoto ou até mesmo pelo rompimento de icebergs, eu ainda acho um tanto tolo descartar a possibilidade de algo vivo e de grandes proporções existir no fundo do oceano. Afinal, ainda hoje sabemos que formas de vida imensas de fato existem, como é o caso das lulas colossais, por exemplo, e outras também já existiram, como é o caso dos antigos monstros marinhos da pré-história. De forma lógica, para uma forma de vida gigante existir no oceano em tempos modernos, ela precisaria ter evoluído e se adaptado para isso, já que, como sabemos, as criaturas gigantes do passado só podiam sobreviver porque suas presas também eram gigantes, devido à megafauna pré-histórica. Mas e se existir algo que quebrasse essa lógica e desafiasse a ciência? Hoje muito se fala sobre o som do Bloop, mas o que pouco se fala é que este é apenas o mais conhecido dos sons misteriosos escutados no oceano, mas não é o único. A mesma agência que identificou o som do Bloop também revelou outros sons igualmente estranhos capturados no fundo do mar que também não têm uma explicação conclusiva, sendo por exemplo o caso deste que é chamado Upswitch, este chamado Julia,
este chamado Slowdown, e esse chamado Sia Train. Eles ainda não são os únicos, mas depois de escutar cada um deles, é inevitável que não se pense na possibilidade de que, talvez, essas coisas tenham se originado de organismos vivos afinal. Ainda que não seja esse o caso, existe uma criatura que descreve perfeitamente esse horror marinho megalofóbico se ele de fato existisse. E ele é chamado El Gran Majá. El Gran Majá é uma criatura marinha gigante que frequentemente é imaginada como uma representação do bloop se de fato fosse um som atribuído a um organismo vivo. Sem dúvidas, a representação dessa coisa é algo que evidencia um olhar completamente perturbador em todos os sentidos. E talvez seja a forma mais prática de imaginar a possibilidade de um horror inconcebível existindo no oceano que desafia qualquer lógica humana. Compreendendo uma monstruosidade de aproximadamente 675 metros de comprimento, El Gran Majá é uma criatura que descreve de forma absoluta o medo das profundezas do oceano e principalmente da grandeza do inconcebível. Falando de criaturas do mar, é interessante comentar sobre uma que não apenas vive, como veio de lá. E eu estou falando do Godzilla. Com o passar do tempo, esse monstro acabou perdendo boa parte de sua relevância, mas ainda revela uma entidade que sempre causou medo pelo seu tamanho. E eu estou seguro em dizer que no filme japonês Godzilla Minus One isso ficou muito bem pautado. Apesar disso, eu quero dar crédito para uma adaptação relacionada a esse monstro que mostra uma versão que o dimensiona para proporções que de fato o transformam em uma criatura abominável. E eu estou falando da animação chamada Godzilla Earth de 2017. Eu vi alguns episódios dessa animação há algum tempo e ela definitivamente me fez ter um olhar absolutamente monstruoso para essa criatura depois do fim do primeiro episódio. Na história, a humanidade enfrenta vários anos de ataques repetidos do Godzilla que eventualmente levam a humanidade a fugir do planeta e colonizar outro em um lugar distante. Eles decidem voltar depois de um tempo para ter um novo embate com a criatura e conseguem derrotá-lo. Bom, pelo menos era o que parecia. Eles então descobrem que, na verdade, o que eles eliminaram era uma cria do Godzilla, e não o Godzilla real. É nesse momento que eles descobrem que, na verdade, já havia se passado 20 mil anos desse planeta, e o Godzilla original evoluiu para uma forma de vida absoluta de mais de 300 metros de altura, muito maior do que qualquer versão do monstro apresentada até então, definindo uma visão digna de pesadelos dessa criatura. A dimensão extraordinária do Godzilla nessa animação é evidente quando qualquer movimento dele é absolutamente mortal para qualquer coisa que estiver perto. O que definitivamente descreve uma das versões mais terríveis desse monstro, enfatizado principalmente pelo seu tamanho colossal. Ainda falando de kaijus, um que muitas vezes é esquecido, mas ainda é aterrorizante pelo seu tamanho, é o monstro de Cloverfield. Aliás, a maneira como ele é retratado no filme original de 2008 consegue essencialmente elevar essa ideia para outro nível por ser conduzido em uma filmagem found footage, ajudando a ter uma noção melhor com relação à ameaça que ele representa. E de fato no filme ele é um monstro que realmente consegue te deixar angustiado pela maneira como é representado. Mas eu fiquei realmente impressionado foi ao saber que na verdade a criatura que vemos no filme não é nem mesmo um adulto de sua espécie. E só ficamos sabendo de seu verdadeiro tamanho no filme O Paradoxo Cloverfield, onde na cena final descobrimos o verdadeiro tamanho desse monstro que chega a quase 10 km de altura. Um tamanho abominável em qualquer sentido que mais uma vez perde o sentido diante do que isso representa para um ser humano. Existem muitas obras onde a imensidão e o desconhecido se estabelecem como temas notáveis na história, despertando muitas vezes desconforto e medo. A Guerra dos Mundos é uma dessas histórias.
War of the Worlds, como é chamado no original, é um romance de ficção científica do escritor britânico H.G. Wells, publicado primeiramente em 1897, que conta a história de uma invasão da Terra conduzida por alienígenas vindos em máquinas gigantes chamadas trípodes. A obra recebeu várias adaptações para o cinema, com a mais lembrada de todas sendo a produzida por Steven Spielberg, lançada em 2005. E nesse filme, uma coisa que realmente lança um olhar de terror para a trama é a forma como os trípodes são representados, principalmente com aquele som terrível que eles emitem quando aparecem para os humanos. De fato, o filme não é voltado para o gênero de terror, mas é quase impossível não se ter um sentimento de medo ou apreensão quando os trípodes aparecem na história. Eu assisti esse filme na infância e até hoje o sentimento permanece o mesmo quando eu vejo essas máquinas aparecendo no filme. De fato, Spielberg fez um excelente trabalho adaptando a história original de H.G. Wells, conduzindo a narrativa para que se tenha um olhar de horror autêntico para os alienígenas do filme, como sendo algo gigante e até incompreensível para a ótica humana, pois o fato de serem gigantes é uma característica que colabora para transmitir a ideia de que somos pequenos e insignificantes com relação a eles, o que por sua vez define uma concepção de terror e medo. Agora, deixando de lado conceitos fictícios da mídia e entretenimento, é sempre válido lembrar que apesar de criaturas gigantes quase sempre serem objetos de lendas e mitos, como por exemplo é o caso das histórias antigas do Kraken, serpentes marinhas gigantes entre outros, o nosso mundo já foi habitado por coisas tão grandes que até desafiam nossa lógica. E isso, na verdade, por pior que seja, não se trata de um caso isolado. Por algum motivo, as coisas que viviam antigamente no nosso planeta eram muito grandes, até desproporcionalmente. Não é à toa que o Pleistoceno foi principalmente notável pela presença de grandes animais compondo a chamada megafauna, como era o caso dos mamutes, búfalos gigantes, preguiças gigantes e até tatus gigantes. Mas é até fácil compreender a existência de criaturas gigantes quando estão em terra ou na água, mas dificilmente se pensa em algo gigante vivendo nos céus. Quetzalcoatlus é o nome de uma espécie de pterossauro que sempre chamou atenção na paleontologia devido ao seu tamanho que chega até 11 metros de comprimento. A simples comparação da figura de um Quetzalcoatlus com a de um humano adulto já é mais do que o suficiente para entender a proporção assustadora desse animal que um dia dominou os céus. Algo que é até um tanto difícil de imaginar na verdade, já que por conta de seu tamanho parece até um tanto estranho conceber a ideia de que um animal tão grande poderia voar. Mas sendo esse o caso, colocando em prática viver no mesmo período dessa criatura seria algo simplesmente terrível. Já que você poderia olhar para cima e ver algo na dimensão de um avião se movendo nos céus, quando na verdade se trataria do maior réptil voador que já existiu, que teria tamanho suficiente para engolir um ser humano inteiro sem nenhuma dificuldade. Apesar de ser o maior, essa espécie não é a única. Outro que compartilha de uma concepção parecida é o Hatzegopteryx. Mas sinceramente para mim esse é até mais assustador do que o Quetzalcoatlus, pelo fato de ter praticamente as mesmas dimensões, mas sendo ainda mais robusto. Uma coisa que colabora para transmitir um olhar assustador para essa coisa quando se pensa na ideia de algo tão grande quanto uma girafa voando pelos céus. Obviamente esses não são os únicos exemplos que denotam os horrores gigantes de tempos perdidos da história, mas com certeza ainda servem para explicá-los muito bem. Não apenas isso, mas também para sustentar a ideia de que mesmo no nosso mundo, o terror já foi um dia representado na forma de coisas vivas e de tamanhos imensuráveis. Megalofobia é um medo que não apenas está ligado ao medo de coisas grandes, mas acima disso pela nossa comparação em relação a essas coisas. Quando olhamos na perspectiva do que está à nossa volta, é inevitável que não se tenha um sentimento de angústia. Afinal, estamos cercados de formas, estruturas e até criaturas que nos mostram o quão pequenos somos. E quando nos expomos a essa ideia é quando entendemos nossa verdadeira insignificância. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Megalofobia é um medo que se manifesta em várias formas diferentes, e quando se entende isso, ele se torna algo bem maior do que apenas medo de coisas grandes. Recomendo que veja a primeira parte desse vídeo que terá o link na descrição e no comentário fixado, e também como eu comentei um pouco sobre pré-história, também recomendo que veja um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, explorando alguns horrores que já viveram no nosso mundo no passado, que também terá o link para você assistir.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.